O espelho da alma, quebrado, pelo reflexo sede distorcido do outro. Olá, meus queridos espectadores. Hoje mergulharemos nas profundezas da psique humana para compreender as 7 feridas invisíveis que o relacionamento com um narcisista deixa em mulheres que amaram além dos limites saudáveis do self. Como diria sério Carl Jung, o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Mas quando uma dessas substâncias é tóxica, o veneno permanece muito tempo após a separação. A jornada que empreenderemos hoje não é apenas sobre identificar cicatrizes, mas sobre compreender como esses ferimentos atingem o núcleo da nossa individualidade, nosso processo de individuação, como Jung chamaria. O narcisista não apenas machuca, ele desintegra partes fundamentais do nosso ser, atacando nosso centro espiritual e emocional, deixando um vazio onde antes existia conexão com o divino. Você que já se perguntou por que, mesmo após tanto tempo, ainda carrega o peso desse relacionamento destrutivo? Por que Jesus parece distante quando o assunto é curar essas feridas específicas? Encontrará aqui não apenas respostas, mas um mapa para a cura que une psicologia profunda e espiritualidade. A sabedoria junguiana nos mostra que é justamente nas feridas mais profundas que encontramos o caminho para a nossa totalidade. É no confronto com nossa sombra, intensificada pelo narcisista, que redescobrimos nossa luz. O narcisismo patológico, visto através das lentes de Jung, não é meramente um transtorno de personalidade catalogado pela psiquiatria moderna, mas representa um sério desequilíbrio profundo na relação com o arquétipo do self, o centro organizador da psique que os conecta com o divino. Quando uma mulher se envolve com um narcisista, ela não está apenas lidando com um parceiro difícil, mas com alguém cuja feunfombra não integrada projetará escuridão sobre seu próprio processo de individuação. A primeira ferida que o narcisista deixa é justamente a distorção da autoimagem, um ataque direto ao que Jung chamaria de persona, a face que apresentamos ao mundo. Jung nos ensina que a persona é uma máscara necessária para a adaptação social, mas deve existir em equilíbrio com nosso verdadeiro self. O narcisista, metodicamente, desconstrói essa persona saudável, substituindo-a por uma imagem distorcida, uma caricatura do que a mulher realmente é. Esta ferida na autoimagem manifesta-se como uma profunda sensação de inadequação, como se a mulher jamais pudesse ser suficiente. Jung observaria que este processo é particularmente devastador, porque atinge o arquétipo da grande mãe em seu aspecto positivo, a capacidade de nutrir e valorizar a si mesma. A mulher que amou demais um narcisista frequentemente relata a sensação de ter perdido contato com sua essência, como se sua alma tivesse sido roubada gradualmente. O encontro com o si mesmo é sempre uma derrota para o ego, dizia Jung. Mas no caso da relação com o narcisista, não é o ego saudável que é derrotado para dar lugar ao self mais amplo. É o self que é fragmentado, deixando o ego vulnerável e desprotegido. O encontro com o si mesmo é feuda, mas, no caso da relação com o narcisista, não é o ego saudável que é derrotado para dar lugar ao self mais amplo. É o self que é fragmentado, deixando o ego vulnerável e desprotegido. O verdadeiro perigo desta primeira ferida está em sua invisibilidade inicial. Muitas mulheres relatam que o processo de desconstrução de sua autoimagem foi tão sutil e gradual que, quando perceberam, já não reconheciam a própria imagem no espelho.
Jung falaria sobre isso como uma inflação negativa, onde, ao invés de se identificar com conteúdos arquetípicos grandiosos, a pessoa se identifica com uma versão diminuída e distorcida de si mesma. A mulher começa a acreditar na narrativa construída pelo narcisista, que ela é louca, exagerada, difícil ou sortuda por tê-lo em sua vida. Esta distorção cria uma fissura na psique, separando a mulher de sua própria verdade interior. Quando olhamos para os textos sagrados, encontramos paralelos para esta condição. No livro dos Salmos, Davi frequentemente clama por libertação daqueles que distorcem suas palavras e intenções. Eles torcem minhas palavras o dia todo, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Esta experiência bíblica reflete precisamente o que Jung chamaria de manipulação da sombra, quando aspectos negados da personalidade do narcisista são projetados na parceira. Jesus, em seu ministério terreno, frequentemente restaurava não apenas a saúde física, mas a dignidade e a verdadeira identidade daqueles que a sociedade havia rotulado erroneamente, como a mulher no poço, a quem ele ofereceu uma nova compreensão de si mesma. A cura desta primeira ferida começa com o reconhecimento de que a imagem distorcida não é a verdade. Jung enfatizaria a importância de diferenciar entre o que ele chamava de falso self, construído para sobreviver ao abuso, e o verdadeiro self arquetípico que permanece intacto além do trauma. O processo de recuperação envolve um retorno ao que Jung chamaria de casa da alma, aquele espaço interior onde reside nossa calma, verdadeira natureza. Este é um processo tanto psicológico quanto espiritual, pois como Jesus ensinou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sobre quem realmente somos, quando descoberta, tem poder transformador. A segunda ferida deixada pelo narcisista é a ruptura da confiança básica. Não apenas a confiança nos outros, mas a confiança no próprio processo da vida. Jung falava sobre a importância da confiança no processo de individuação. É preciso confiar que a psique tem uma tendência natural para a cura e a integração. O narcisista, através de comportamentos como o gaslighting, a manipulação emocional e as mudanças abruptas entre idealização e desvalorização, cria um terreno psíquico instável, onde a mulher perde a capacidade de confiar em suas próprias percepções. Esta ferida atinge o que Jung chamaria de função-sensação, nossa capacidade de perceber e interpretar a realidade de forma confiável. O impacto desta ferida na vida espiritual é profundo. Como confiar em um Deus amoroso quando a experiência mais próxima de amor incondicional que se buscou se revelou uma ilusão cruel? Muitas mulheres relatam uma crise de fé após relacionamentos narcisistas, não necessariamente perdendo a crença em Deus, mas questionando a natureza do amor divino e sua capacidade de experimentá-lo. Jung observaria que esta crise, embora dolorosa, pode ser um chamado para um relacionamento mais autêntico com o divino, não mediado por projeções ou expectativas irrealistas, mas fundamentado em uma experiência direta do sagrado dentro de si mesma. A recuperação desta ferida envolve o que Jung chamaria de morte iniciática. A necessidade de deixar morrer velhas formas de relacionamento e confiança, para que novas possam nascer. É um processo semelhante à crucificação e ressurreição de Cristo. O velho modo de ser deve morrer para que uma nova vida possa emergir. Jesus ensinou que devemos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus, não na ingenuidade, mas na capacidade de confiar novamente, de ver o mundo com olhos novos, depois de passar pelo fogo purificador da desilusão.
A mulher em recuperação aprende a desenvolver o que Jung chamaria de confidente discriminação espiritual, a capacidade de discernir entre relacionamentos saudáveis e tóxicos, entre amor genuíno e suas falsificações. A terceira ferida manifesta-se como uma profunda desconexão da própria intuição e sabedoria interior. Jung valorizava enormemente a intuição como uma função psíquica essencial, uma via direta para o inconsciente coletivo e seus tesouros de sabedoria. O narcisista sistematicamente trabalha para desconectar a mulher desta bússola interna, fazendo-a duvidar de seus instintos mais básicos. Você está imaginando coisas. Isso nunca aconteceu. Você é muito sensível. Estas frases repetidas como um mantra acabam criando uma neblina psíquica, onde a mulher já não consegue distinguir entre realidade e manipulação. Esta é talvez a ferida mais perigosa, pois afeta a capacidade da mulher de proteger-se de futuros abusos. A quarta ferida que o narcisista deixa na psique feminina é o que Jung chamaria de fragmentação da ânima, o arquétipo do feminino presente na psique de todos nós. Na mulher, esta fragmentação manifesta-se como uma profunda alienação de sua própria natureza feminina, de sua capacidade de nutrir a si mesma e de estabelecer limites saudáveis. O narcisista, em sua busca por poder e controle, frequentemente ataca justamente os aspectos mais genuinamente femininos da parceira, sua sensibilidade, intuição, capacidade de conexão emocional profunda. Esta ferida, em sua busca por poder e controle, particularmente dolorosa, porque atinge o centro do que significa ser mulher em um sentido arquetípico e espiritual, não apenas sociocultural. As mulheres que passaram por relacionamentos narcisistas frequentemente relatam uma sensação de secura interior, como se a fonte de águas vivas dentro delas tivesse sido obstruída. Jung observaria que esta é uma manifestação da ânima ferida, quando o princípio feminino da psique, responsável pela nossa capacidade de relacionamento, criatividade e conexão com o inconsciente, é atacado e diminuído. O Evangelho nos apresenta a imagem poderosa da mulher com fluxo de sangue, cujo toque na orla do manto de Jesus trouxe cura instantânea após 12 anos de sofrimento. Esta imagem simboliza perfeitamente a mulher cuja energia vital feminina, seu sangue psíquico, foi drenada pelo relacionamento narcisista e que busca restauração através do contato com o divino. A recuperação desta ferida específica envolve o que Jung chamaria de casamento sagrado ou hieros gamos, a reconciliação interior entre os aspectos masculinos e femininos da psique. Para a mulher que amou demais um narcisista, isto significa reclamar sua natureza feminina autêntica, não como definida pelo abusador ou pelos estereótipos sociais, mas como manifestação genuína de sua alma. Jesus, em seu ministério, demonstrou um profundo respeito pelo feminino, rompendo convenções sociais para honrar e restaurar a dignidade das mulheres. Sua atitude com a mulher samaritana, com Maria Madalena, com a mulher adúltera, todas apontam para um reconhecimento da sacralidade do feminino, que transcende as limitações culturais da época. A quinta ferida deixada pelo narcisista atinge o que Jung chamaria de complexo de poder. Nossa relação com a autoridade, com nossa própria força e capacidade de exercer influência no mundo. O narcisista, para manter seu controle, trabalha agressivamente para minar a autonomia da parceira, criando dependência emocional, financeira ou social. Esta ferida manifesta-se como uma sensação de impotência crônica, uma dificuldade em tomar decisões e assumir as rédeas da própria vida após o término do relacionamento. Jung observaria que,
Paradoxalmente, esta ferida muitas vezes coexiste com um medo de assumir o próprio poder, como se a mulher temesse tornar-se semelhante ao abusador caso afirme sua força. Esta dinâmica complexa tem raízes profundas no que Jung chamaria de sombra cultural do feminino. As mensagens contraditórias que as mulheres recebem sobre poder, assertividade e autoridade. Jesus abordou esta questão de forma revolucionária quando ensinou que os últimos serão os primeiros e que o verdadeiro poder está no serviço, não na dominação. Para a mulher em recuperação, este ensinamento oferece um modelo alternativo de poder. Não o poder narcisista que diminui o outro, mas o poder autêntico que eleva e liberta tanto a si mesma quanto aqueles ao seu redor. A recuperação desta ferida envolve o que Jung chamaria de encontro com o guerreiro interior, a parte da psique capaz de estabelecer e defender limites saudáveis, de lutar pelo que é justo e verdadeiro. Nas Escrituras, encontramos mulheres como Débora, Esther e Jael, figuras femininas que, confiante, exerceram poder e autoridade de formas decisivas em momentos críticos. Estas imagens arquetípicas podem servir como inspiração para a mulher que busca reconstruir sua relação com o próprio poder após a devastação de um relacionamento narcisista. Jung enfatizaria a importância de integrar este aspecto guerreiro à identidade feminina, não como uma contradição, mas como uma expressão necessária da totalidade psíquica. A sexta ferida manifesta-se no corpo físico e na relação da mulher com sua própria corporalidade. Jung, embora mais focado na psique, reconhecia a calma, profunda interconexão entre corpo e alma, o que ele chamaria de corpo sutil ou corpo energético. O narcisista, através de críticas constantes à aparência física, controle sobre a sexualidade ou mesmo abuso físico direto, cria uma dissociação entre a mulher e seu próprio corpo. Muitas sobreviventes relatam sentir-se fora do corpo ou desconectadas de sua experiência física durante e após o relacionamento. Um mecanismo de defesa que Jung reconheceria como uma forma de autopreservação psíquica face ao trauma. Esta ferida tem sérias implicações profundas para a espiritualidade da mulher, pois, como ensina a tradição cristã, o corpo é templo do Espírito Santo. Quando este templo é violado ou diminuído, a capacidade de experienciar o divino através da corporalidade também é afetada. Jesus demonstrou uma atitude revolucionária em relação ao corpo, especialmente o corpo feminino, ao permitir que a mulher pecadora lavasse seus pés com lágrimas e os enxugasse com seus cabelos. Um ato de profunda intimidade física que restaurou não apenas a dignidade espiritual daquela mulher, mas também sua relação com seu próprio corpo como um instrumento de devoção e expressão da alma. A recuperação desta ferida envolve o que Jung chamaria de encarnação da alma, o processo de reabitar plenamente o próprio corpo, reconectando-se com a sabedoria somática e a sacralidade da experiência corporal. Práticas como a atenção plena ao corpo, movimentos conscientes, respiração profunda, todas podem auxiliar a mulher a reclamar seu território físico como sagrado e inviolável. Jung observaria que este processo é essencial para a individuação completa, pois o self não pode se manifestar plenamente sem a integração da experiência corporal à totalidade psíquica. A sétima e talvez a mais profunda ferida que o narcisista deixa é o que Jung chamaria de ferida na alma. Uma crise existencial que questiona o próprio significado e propósito da vida. Após investir tanto amor, energia e esperança em um relacionamento que se revelou ilusório,
Muitas mulheres se veem confrontadas com um vazio existencial avassalador. Por que tudo isso aconteceu comigo? Qual o sentido de tanto sofrimento? Como posso confiar no plano divino depois disso? Estas questões tocam no que Jung consideraria o aspecto espiritual da individuação, a busca por significado que transcende o puramente psicológico. Jung enfatizaria que esta crise, embora profundamente dolorosa, contém o potencial para um despertar espiritual autêntico. É o que ele chamaria de noite escura da alma, tomando emprestado o termo do místico São João da Cruz. Um período de desolação espiritual que precede um novo nascimento. Na tradição cristã, encontramos paralelo no próprio clamor de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? A expressão máxima do abandono espiritual que, paradoxalmente, precede a ressurreição e a glória. Esta ferida na alma, paradoxalmente, pode se tornar o portal para uma espiritualidade mais profunda e autêntica. Jung observaria que é precisamente quando nossas ilusões sobre o amor humano são despedaçadas que nos tornamos capazes de vislumbrar o amor divino em sua forma mais pura. Não como uma projeção de nossas necessidades infantis, mas como uma realidade transcendente que nos sustenta mesmo no abismo do desespero. Jesus ensinou que é preciso perder a vida para encontrá-la. Uma verdade paradoxal que muitas sobreviventes de abuso narcisista compreendem intimamente, pois foram forçadas a perder a vida que conheciam para descobrir uma existência mais autêntica e conectada com sua verdadeira essência. A cura desta ferida existencial envolve o que Jung chamaria de criação de sentido, a capacidade humana de extrair significado mesmo das experiências mais dolorosas. Este processo não significa minimizar o mal sofrido ou sugerir que tudo acontece por uma razão, mas reconhecer a capacidade da psique de transformar até mesmo o sofrimento mais terrível em oportunidade para crescimento e expansão da consciência. Na narrativa cristã, a cruz, símbolo máximo do sofrimento injusto, torna-se também símbolo de redenção e transformação. Para a mulher em recuperação de um relacionamento narcisista, esta perspectiva oferece a possibilidade de ver sua história não apenas como uma tragédia, mas como um chamado para uma jornada heróica de autodescoberta e serviço aos outros que passaram por experiências semelhantes. É importante ressaltar que Jung compreenderia estas 7 feridas não como categorias estanques, mas como manifestações interconectadas de um trauma complexo que afeta a totalidade da psique. O processo de cura, portanto, não pode ser fragmentado ou meramente técnico. Deve abordar a pessoa em sua integralidade, reconhecendo a dimensão espiritual do sofrimento e da recuperação. Jesus, em seu ministério terreno, frequentemente tratava tanto os sintomas físicos quanto as raízes espirituais das aflições, como no caso do paralítico, a quem primeiro perdoou os pecados antes de ordenar que andasse. Esta abordagem holística ressoa profundamente com a psicologia junguiana, que sempre buscou integrar as dimensões físicas, psicológicas e espirituais da experiência humana. A jornada de recuperação após um relacionamento narcisista não é linear nem rápida. É um processo que Jung compararia à obra alquímica, a transformação gradual do chumbo da experiência traumática no ouro da sabedoria e compaixão. Esta transformação ocorre através do que Jung chamaria de confronto com a sombra, a disposição de olhar honestamente para aspectos dolorosos de nossa experiência e psique que preferiríamos ignorar. Por que nos envolvemos com um narcisista?
Que vulnerabilidades em nós foram exploradas? Que padrões familiares ou culturais contribuíram para nossa permanência em um relacionamento tóxico? Estas questões, embora difíceis, são essenciais para o processo de individuação pós-trauma. Jung enfatizaria que este confronto com a sombra não é um exercício de autoculpabilização, mas de autoconhecimento compassivo. Reconhecer nossas vulnerabilidades não para nos condenarmos, mas para nos fortalecermos. Jesus exemplificou esta atitude quando, ao invés de condenar a mulher adúltera, convidou aquele que estiver sem pecado a atirar a primeira pedra. Este olhar compassivo para nossas próprias falhas e feridas é essencial para a recuperação autêntica após um relacionamento narcisista, pois liberta a mulher do ciclo destrutivo de vergonha e autocondenação que frequentemente acompanha o trauma. Um aspecto crucial da recuperação que Jung destacaria é a necessidade de reintegração à comunidade, o que ele chamaria de reconexão com o coletivo. O narcisista frequentemente isola sua vítima, cortando-a de suas redes de apoio e criando um universo fechado onde apenas sua voz é ouvida. A cura, portanto, envolve necessariamente a reconstrução de conexões sociais saudáveis, a redescoberta da pertença a algo maior que si mesma. Na tradição cristã, encontramos este princípio na imagem do corpo de Cristo, a compreensão de que somos membros uns dos outros, chamados a carregar os fardos uns dos outros e a nos fortalecer mutuamente. Esta dimensão comunitária da cura é particularmente importante para mulheres de fé que sobreviveram a relacionamentos narcisistas, pois muitas vezes enfrentam o sede desafio adicional de comunidades religiosas que, inadvertidamente, podem reforçar dinâmicas abusivas através de interpretações distorcidas de conceitos como submissão, perdão e sofrimento redentor. Jung compreenderia este desafio como parte do que ele chamaria de sombra religiosa, aspectos não integrados e potencialmente destrutivos da experiência religiosa que precisam ser reconhecidos e transformados. Jesus confrontou diretamente esta sombra religiosa quando criticou os líderes que amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem com um dedo. A verdadeira comunidade de cura, na perspectiva junguiana, seria aquela capaz de oferecer o que ele chamaria de contenção, um espaço seguro onde as emoções mais difíceis possam ser expressas e transformadas, onde a verdade sobre o abuso possa ser falada sem minimização ou negação, e onde a jornada de recuperação seja honrada em toda a sua complexidade e não linearidade. Jesus criou precisamente este tipo de espaço quando permitiu que a mulher pecadora expressasse seu amor e gratidão de forma extravagante, defendendo-a contra aqueles que a criticavam e honrando publicamente seu processo de transformação. Um aspecto frequentemente negligenciado da recuperação após relacionamentos narcisistas é o que Jung chamaria de restauração da capacidade de alegria, a redescoberta do prazer, da espontaneidade e do jogo como expressões essenciais da saúde psíquica. O narcisista, em sua gravidade mórbida e controle constante, frequentemente drena a alegria da vida da parceira, transformando até mesmo momentos de celebração em ocasiões para crítica ou manipulação. A recuperação, portanto, envolve uma reconexão consciente com a capacidade de experienciar prazer e alegria sem culpa ou medo, o que Jung consideraria um aspecto essencial da individuação saudável.
Na tradição cristã, encontramos esta dimensão da recuperação nas palavras de Jesus sobre ter vindo para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma promessa de plenitude que contrasta radicalmente com escassez emocional e espiritual imposta pelo relacionamento narcisista. Jung compreenderia esta vida abundante não como uma negação do sofrimento, mas como uma integração de todas as dimensões da experiência humana, incluindo a hopeful, capacidade de encontrar alegria mesmo após o trauma. Não apesar dele, mas através da transformação que ele catalisa em nós. Um componente essencial do processo de cura é o que Jung denominaria reconstrução da narrativa pessoal. A capacidade de recontar nossa história de uma forma que reconheça tanto o trauma sofrido quanto nossa resiliência e agência na superação dele. O narcisista trabalha para inserir a parceira em sua sede narrativa distorcida, onde ela existe apenas como uma extensão dele ou como objeto de sua grandiosidade. A recuperação envolve reclamar autoridade sobre a própria história, reconhecendo-se não apenas como vítima, mas como protagonista de uma jornada de transformação e crescimento. Na tradição cristã, encontramos este princípio na prática do testemunho, a partilha da própria história de dor e redenção como forma de glorificar a Deus e fortalecer outros. Jung enfatizaria a importância dos sonhos neste processo de reconstrução narrativa, vendo-os como comunicações do inconsciente que oferecem novas perspectivas e possibilidades de integração psíquica. Muitas mulheres em recuperação de relacionamentos narcisistas relatam sonhos poderosos que parecem marcar estágios cruciais de sua jornada, desde pesadelos que processam o trauma até visões luminosas que apontam para novas possibilidades de ser. A tradição bíblica é rica em exemplos de sonhos como veículos de orientação divina em tempos de crise, desde o sonho de Jacó com a escada até os sonhos que guiaram José a proteger o menino Jesus. Esta dimensão onírica da recuperação conecta a jornada psicológica à busca espiritual por significado e direção. Um desafio particular para mulheres de fé em recuperação de relacionamentos narcisistas é a questão do perdão, um conceito central na tradição cristã frequentemente mal compreendido e aplicado prematuramente em contextos de abuso. Jung compreenderia o verdadeiro perdão, não como um ato de vontade ou uma obrigação moral externa, mas como o resultado natural de um processo profundo de luto, raiva e eventual integração da experiência traumática. O perdão autêntico, na perspectiva junguiana, não nega a realidade do mal sofrido nem minimiza seu impacto. Pelo contrário, reconhece plenamente a extensão do dano e, precisamente por isso, adquire seu poder transformador. Jesus ilustrou esta séria compreensão do perdão na parábola do servo perdoado que não perdoou. Uma história que enfatiza que o verdadeiro perdão flui do reconhecimento da própria dívida perdoada, não de uma obrigação moral abstrata. Para a mulher em recuperação de um relacionamento narcisista, esta perspectiva oferece libertação da pressão de perdoar e esquecer prematuramente, permitindo que o processo de cura siga seu curso natural até que o perdão emerja organicamente, não como uma negação da justiça, mas como uma libertação interior do poder que o abusador continua a exercer através do ódio e do ressentimento não processados. Um confiante aspecto da recuperação que Jung consideraria crucial é o que ele chamaria de reapropriação da projeção, o processo de reclamar aspectos de nós mesmos que foram projetados no parceiro narcisista.
Paradoxalmente, muitas mulheres que se envolvem com narcisistas são atraídas por qualidades que elas próprias possuem, mas não reconhecem ou não se permitem expressar: confiança, assertividade, ambição, brilho pessoal. O narcisista, temporariamente, parece encarnar estas qualidades de forma admirável, apenas para depois usar este poder projetado contra a parceira. A recuperação envolve, confidente, reconhecer e integrar estas qualidades como partes legítimas de si mesma, não como propriedade exclusiva do abusador. Na tradição cristã, encontramos esta dinâmica na compreensão de que somos criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de roupa, dignidade e potencial divinos que nenhum abuso pode apagar completamente. Jesus afirmou esta verdade quando declarou que o reino de Deus está dentro de nós, uma realidade interior de poder, amor e graça que, confidente, permanece acessível mesmo após as experiências mais devastadoras. Jung compreenderia esta afirmação como uma expressão da realidade arquetípica do self, o centro organizador da psique que, embora possa ser obscurecido pelo trauma, confidente nunca é completamente destruído por ele. Um componente frequentemente negligenciado da recuperação após relacionamentos narcisistas é o que Jung chamaria de SAD, elaboração do luto. O processo de reconhecer e chorar não apenas a perda do relacionamento em si, mas todas as SAD, perdas secundárias associadas a ele. Sonhos de futuro, tempo investido, confiança na própria capacidade de julgamento, conexões sociais, estabilidade financeira e tantas outras. O narcisista frequentemente deixa um SAD, rastro de destruição, que vai muito além da relação diádica, afetando praticamente todas as áreas da vida da parceira. A recuperação, portanto, envolve um processo complexo de luto que honra a magnitude destas perdas sem ficar permanentemente preso a elas. Na tradição cristã, encontramos modelos para este luto nos Salmos de Lamentação e no próprio exemplo de Jesus, que chorou abertamente diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Um reconhecimento da roposa legitimidade da dor, mesmo no contexto da esperança última. Jung compreenderia esta dimensão do luto como essencial para o processo de individuação, pois é apenas através da aceitação plena do que foi perdido que podemos nos abrir genuinamente para novas possibilidades de vida e amor. É importante ressaltar que Jung veria a recuperação após um relacionamento narcisista não apenas como um retorno ao estado anterior ao abuso, mas como uma oportunidade para o que ele chamaria de transformação da personalidade, um salto qualitativo na consciência que não seria possível sem a passagem pelo fogo purificador do sofrimento. Esta perspectiva ressoa profundamente com a compreensão cristã de que o sofrimento, embora nunca desejável em si mesmo, pode ser redimido e transformado em veículo de crescimento espiritual e serviço aos outros. Paulo expressa esta verdade quando escreve que somos transformados de glória em glória através de nossas tribulações, e que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esta dimensão transformadora da recuperação manifesta-se frequentemente no que Jung chamaria de vocação da ferida, a descoberta de um chamado pessoal que emerge diretamente da experiência do trauma e sua superação. Muitas mulheres que sobreviveram a relacionamentos narcisistas descobrem um propósito renovado em ajudar outras que passam por experiências semelhantes, tornando-se conselheiras, escritoras, advogadas por mudanças legislativas.
fundadoras de grupos de apoio ou simplesmente mentoras informais para outras sobreviventes. Jung reconheceria neste fenômeno a manifestação do arquétipo do curador ferido, a compreensão de que nossas próprias feridas, quando conscientemente integradas, tornam-se fontes de sabedoria e compaixão para a cura de outros. Na tradição cristã, encontramos este princípio nas palavras de Paulo sobre sermos embaixadores de Cristo, chamados a ministrar reconciliação a partir de nossa própria experiência de reconciliação. Jesus exemplificou esta verdade de forma suprema ao manter as cicatrizes da crucificação mesmo em seu corpo ressurreto. Um poderoso símbolo de que nossas feridas, mesmo quando curadas, permanecem parte de nossa identidade e ministério. Não como marcas de vergonha, mas como emblemas de transformação e esperança para outros. Um aspecto crucial da recuperação que Jung enfatizaria é a necessidade do que ele chamaria de trabalho com a sombra coletiva, o reconhecimento das estruturas sociais, culturais e religiosas que facilitam e perpetuam o abuso narcisista, especialmente contra mulheres. Este trabalho envolve questionar narrativas culturais tóxicas sobre amor, sacrifício e feminilidade que normalizam comportamentos abusivos e dificultam o reconhecimento e a saída de relacionamentos destrutivos. Jung compreenderia esta dimensão social da recuperação como inseparável do processo individual de cura, pois a individuação autêntica sempre ocorre no contexto de uma comunidade e uma cultura. Jesus demonstrou um compromisso radical com este questionamento das estruturas opressivas quando desafiou as interpretações legalistas da lei que perpetuavam a marginalização das mulheres. Quando subverteu hierarquias sociais que privilegiavam os poderosos à custa dos vulneráveis. E quando ofereceu modelos alternativos de relação, baseados no serviço mútuo e no respeito pela dignidade de cada pessoa. Para a mulher em recuperação de um relacionamento narcisista, este exemplo oferece inspiração para o que Jung chamaria de energético ativismo psicológico, o trabalho de transformar não apenas sua própria narrativa pessoal, mas contribuir para a transformação das narrativas culturais que sustentam o abuso. A dimensão corporal da recuperação, que mencionamos anteriormente em relação à sexta ferida, merece atenção especial pelo que Jung consideraria seu potencial para a reintegração psicossomática, a reconexão entre mente, corpo e espírito, que é essencial para a cura completa. Muitas sobreviventes de relacionamentos narcisistas desenvolvem sintomas físicos crônicos, como expressão somática do trauma, dores persistentes, distúrbios digestivos, problemas imunológicos, insônia, entre outros. A recuperação envolve reconhecer a calma, sabedoria destes sintomas, como comunicações do corpo que buscam integração consciente, não apenas como problemas médicos a serem suprimidos. Na tradição cristã, encontramos fundamento para esta abordagem holística na própria encarnação, a compreensão de que Deus valorizou o corpo humano a ponto de assumir Ele mesmo, e na prática de Jesus de curar tanto o corpo quanto a alma em seus encontros terapêuticos. A mulher em recuperação pode encontrar conforto e orientação na imagem do corpo como templo do Espírito Santo, um santuário sagrado a ser tratado com reverência e cuidado após a profanação da experiência abusiva. Jung compreenderia esta reconexão com o corpo como essencial para o que ele chamaria de encarnação do self, a manifestação concreta de nossa totalidade psíquica na vida cotidiana. Um desafio particular para mulheres em recuperação de relacionamentos narcisistas é o que Jung chamaria de reconstrução dos limites, o processo de reaprender a estabelecer e manter fronteiras psicológicas saudáveis após tê-las sistematicamente violadas.
O narcisista opera através da invasão constante dos limites da parceira. Desde pequenas transgressões, como ler mensagens privadas ou criticar escolhas pessoais, até violações mais graves, como controle financeiro, isolamento social ou abuso físico e sexual. A recuperação envolve reclamar a autoridade sobre o próprio espaço físico, emocional e espiritual, aprendendo a hopeful, reconhecer e honrar as próprias necessidades e limites sem culpa ou medo. Na tradição cristã, encontramos base para esta prática na própria atuação de Jesus, que demonstrou calmos limites claros em seus relacionamentos, retirando-se para estar sozinho quando necessitava de renovação, dizendo não a demandas inapropriadas e confrontando diretamente comportamentos abusivos ou manipuladores. Para a mulher de fé em recuperação, esta perspectiva, hopeful, oferece libertação de interpretações distorcidas de conceitos como abnegação e serviço, que frequentemente são usadas para perpetuar dinâmicas abusivas. Jung compreenderia o estabelecimento de limites saudáveis não como egoísmo, mas como expressão necessária da integridade do self, a capacidade de discernir e honrar a distintividade da própria individualidade em relação aos outros. Um componente essencial do processo de recuperação que Jung destacaria é o que ele chamaria de reencontro com o masculino interior positivo, a reconexão com o arquétipo do ânimos em seu aspecto construtivo e nutrizor. O relacionamento com um narcisista frequentemente distorce profundamente a relação da mulher não apenas com homens concretos, mas com o princípio masculino em si, associando-o primariamente com abuso, controle e manipulação. A recuperação envolve redescobrir manifestações positivas do masculino, tanto em relacionamentos externos quanto na própria psique, onde o ânimos pode manifestar-se como força interior, pensamento claro, capacidade de ação decisiva e conexão espiritual direta. Na tradição cristã, a figura de Jesus oferece um confidente modelo perfeito deste masculino positivo e integrado, combinando força e ternura, autoridade e serviço, clareza intelectual e profundidade emocional. Para a mulher em recuperação, esta imagem pode servir como um contraponto curativo à experiência traumática com o narcisista, oferecendo um novo paradigma para o que o masculino pode ser, tanto em suas relações externas quanto em sua vida interior. Jung compreenderia este reencontro com o ânimos positivo como essencial para a individuação completa, permitindo que a mulher integre aspectos de força, autonomia e direcionamento sem temê-los como potencialmente abusivos ou opressores. Finalmente, Jung enfatizaria a importância do que ele chamaria de misterioso abertura ao mistério no processo de recuperação. A capacidade de reconhecer e honrar a dimensão luminosa da experiência traumática e sua transformação. Por mais terrível que seja o sofrimento causado por um relacionamento narcisista, ele frequentemente catalisa um hopeful despertar espiritual que transcende explicações puramente psicológicas. Um encontro com o que Jung chamaria de realidade do self, como centro transcendente da personalidade. Muitas sobreviventes relatam misteriosas experiências de sincronicidade, sonhos proféticos, intuições inexplicáveis e sensações de presença divina que as guiaram em momentos cruciais de sua jornada de recuperação. Na tradição cristã, encontramos fundamento para esta dimensão mistérica na promessa de Jesus de que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, uma orientação interior que transcende tanto o dogma rígido quanto o racionalismo reducionista. Para a mulher em recuperação, esta abertura ao mistério oferece conforto e direção em momentos onde nem a lógica nem os sistemas de crença estabelecidos parecem suficientes para navegar a complexidade de sua experiência. Jung compreenderia esta dimensão transcendente como próprio
coração do processo de individuação, o reconhecimento de que nossa jornada psicológica é, em última análise, também uma jornada espiritual em direção à totalidade que Jung chamaria de self e que a tradição cristã reconheceria como imago Dei, a imagem de Deus impressa em nossa alma. Ao chegarmos ao final desta jornada de compreensão das 7 feridas que o narcisista deixa em mulheres que amaram demais, percebemos que estamos diante não apenas de um catálogo de sofrimentos, mas de um mapa para a transformação profunda da psique. Como Jung nos ensinou, é precisamente nas feridas mais dolorosas que encontramos o potencial para nossa maior expansão de consciência. O narcisista, em sua inconsciência sombria, torna-se involuntariamente um catalisador para o que Jung chamaria de processo de individuação. A confidente jornada da alma em direção à sua totalidade. Este é o paradoxo divino que Jesus ilustrou quando falou sobre o grande trigo que precisa morrer para produzir fruto. A compreensão de que nossa maior dor, quando conscientemente integrada, pode se tornar Hoffel, nossa fonte mais profunda de sabedoria e cura. Cada uma das 7 feridas que exploramos, a distorção da autoimagem, a ruptura da confiança básica, a desconexão da intuição, a fragmentação da ânima, a ferida no complexo de poder, a dissociação corporal e a crise existencial, representa não apenas um território de sofrimento, mas um portal para um novo nível de autoconsciência e conexão espiritual. Jung compreenderia este processo como uma manifestação do que ele chamaria de função transcendente da psique, a confidente, capacidade inata da alma de transformar sofrimento em significado, fragmentação em integração, escuridão em luz. A tradição cristã expressa esta mesma verdade na imagem da cruz transformada em Hoppel, símbolo de ressurreição. O reconhecimento de que o ponto de maior abandono pode se tornar o Hoppel, local de maior encontro com o divino. Para você que assistiu este vídeo e reconheceu em sua própria história as marcas destas 7 feridas, quero que saiba que sua jornada de recuperação não é apenas sobre voltar a ser quem você era antes do relacionamento narcisista. É sobre tornar-se quem você sempre foi destinada a ser. Como Jung escreveu, não é a solução de uma questão infantil, mas a confiança da personalidade total que constitui o objetivo do desenvolvimento psíquico. Jesus expressou esta mesma verdade quando prometeu vida abundante, não a mera ausência de sofrimento, mas a repouso, plenitude que emerge quando todas as dimensões de nossa humanidade são integradas e transformadas pela graça divina. Lembre-se que a cura não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada a ser vivida dia após dia, momento após momento. Haverá dias de avanço e dias de recuo, momentos de clareza e momentos de confusão. Jung nos lembraria que este ritmo não linear é parte natural do processo de individuação, a dança entre luz e sombra que gradualmente nos conduz à totalidade. Jesus ilustrou esta verdade quando comparou o reino de Deus a uma semente que cresce silenciosamente, muitas vezes de forma imperceptível, mas inexoravelmente em direção à sua plena manifestação. Confie neste processo, honre seu próprio ritmo e saiba que, com Hope, cada passo em direção à cura, por menor que pareça, é sagrado. Se este conteúdo, com Hope, tocou seu coração e iluminou seu caminho, gostaria de, calmamente, convidá-la a fazer parte de nossa comunidade de aprendizado e cura. Inscreva-se em nosso canal para receber mais vídeos explorando a interseção entre psicologia profunda, espiritualidade cristã e recuperação de relacionamentos tóxicos.
Compartilhe este vídeo com alguém que possa estar lutando com as sequelas de um relacionamento narcisista. Às vezes, um único insight pode ser a semente de uma transformação profunda. E deixe nos comentários sua própria experiência ou reflexão. Cada história compartilhada se torna um farol de esperança para outra pessoa ainda navegando na escuridão do trauma não processado. Como Jung nos ensinou, o encontro consigo mesmo é um dos encontros mais desagradáveis. Mas, só quando encontramos o inimigo dentro de nós, podemos nos tornar algo mais do que já somos. Jesus expressou esta mesma verdade quando nos convidou a negar-nos a nós mesmos e tomar nossa cruz. Não como um chamado ao autoapagamento, mas como um convite para a morte daqueles aspectos de nós que impedem nosso pleno florescimento espiritual. Que sua jornada de recuperação seja um testemunho vivo do poder transformador que emerge quando a psicologia profunda e a espiritualidade autêntica se encontram no terreno sagrado de uma alma em busca de cura e totalidade. Até o próximo vídeo, que a luz de Cristo ilumine seus passos e que a sabedoria junguiana aprofunde sua compreensão da jornada única e preciosa que é sua vida.